Hoje é quarta, 30 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, com pré-jogo de Botafogo e Defensa. Hoje, às 19 horas, lá na Argentina, o Glorioso precisa vencer por pelo menos 1-0 para conseguir a classificação visando a semifinal da Copa Sul-Americana. No estádio Newton Santos, nós tivemos o domínio, criamos, mas acabamos sendo incompetentes. A palavra certa é essa. O Botafogo não foi competente para conseguir manter pelo menos 1-0 ou até mesmo ter praticamente garantido a sua classificação visando a semifinal da Copa Sul-Americana. Agora, no estádio do Banfield, o Botafogo terá tudo, mas tudo mesmo, para vencer o jogo e ficar a apenas 3 jogos de um título internacional nesta temporada de 2023. Todos os detalhes de Botafogo e Defensa nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje às 19 horas no estádio do Banfield, já que a equipe do Defensa e Justiça não poderá mandar esse jogo no seu estádio devido à capacidade, o Glorioso terá ali que se superar, fazer uma coisa que não conseguiu ainda na Copa Sul-Americana, um grande jogo, um jogo nível Campeonato Brasileiro. O que seria isso, TF? Uma partida com imposição, onde ele tem que mostrar por que é o líder do Campeonato Nacional. Na última semana no estádio Newton Santos, o Botafogo criou e poderia ter vencido e bem a equipe do Defensa, e tendo jogado com uma rotação um pouco mais baixa do que no Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente nós não conseguimos ter competência. Todas as chances que nós tivemos, não conseguimos aproveitá-las. E devido a esse detalhe, a equipe argentina conseguiu um empate ali no lance ocasional no final do jogo, e vai jogar ali tendo que vencer no seu país. Se a partida terminar empatada por qualquer placar 0-0, 1-1, 3-3, 4-4, 5-5, o jogo vai para a decisão na marca penal. Se o Botafogo vencer por qualquer placar, estará classificado, e o Defensa também, se vencer por qualquer placar, estará classificado. Colocando aqui ao lado a lista dos relacionados para vocês poderem ver, mas eu acho que o técnico Bruno Lage deve colocar um time ali mesclado. O goleiro deve ser o Gatito Fernandes. Na lateral direita, de Plácido, que ficou fora de 2 jogos, deve ser o titular. A zaga que eu tenho dúvidas, qual ele vai colocar? Se vai manter o que foi no primeiro jogo, Sampaio pela direita e Cuesta pela esquerda, se vai colocar Adrielson pela direita e Cuesta, manter a zaga titular, ou se vai colocar Adrielson e Sampaio, não sei o que o técnico botafoguense vai fazer. E na lateral esquerda, provavelmente o Marçal, já que foi relacionado, deve começar o jogo. O meio-campo, eu acredito que ele vá de Danilo Barbosa, Tietê, esse jogador que não atuou no final de semana, e um pouco mais à frente, Lucas Fernandes. Essa é a tendência. Ponta direita, Diego Hernandes, que entrou até bem contra a equipe do Bahia no último domingo. Será que ele vai receber uma oportunidade ou ele vai colocar o Júnior Santos? Na ponta esquerda, muito provavelmente, deve ser o Luiz Henrique. E no comando de ataque, eu acredito que ele vá de Diego Costa. É um time muito forte e tecnicamente muito superior à equipe do Defensa. Não tenho o que falar. Jogadores do Botafogo, até mesmo os que estão na reserva, eles seguem com rotação, já que o técnico tem rodado bastante o elenco, e isso tem sido interessante, até mesmo para a gente manter todos os jogadores ali ativos. Dá para o Botafogo conseguir a classificação, mas tem que jogar com a pegada um pouco maior. Os atletas que entrarem em campo, eles precisarão mostrar um pouco mais. Se eles conseguirem isso, o Botafogo pode sair da Argentina com a sua classificação. O jogo vai passar na Paramount Plus, hoje às 19 horas, com exclusividade. Apenas esse aplicativo, ou se você tiver ali a Comebol TV, na sua TV por assinatura, você terá o jogo do Botafogo. Para falar um pouquinho sobre o Defensa, chamarei o meu amigo Léo Dantas. Fala aí, Léo. Fala aí, seus líderes do Brasileirão, beleza? Tudo bom, Thiago? Chegou a hora de mais um vídeo analisando o adversário, dessa vez virando a chavinha para a Copa Sul-Americana. Vamos falar então do Defensa e Justiça, o time que enfrenta o Botafogo na noite desta quarta-feira, jogo de volta das quartas de final. Como sempre fazemos aqui no canal, em caso de duelos mata-mata, o vídeo projetando o jogo da volta é pensado em analisar o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou, o que não funcionou para ambos os times no jogo de ida, e também pegando o que o adversário fez nesse período. Como o jogo de ida foi na semana passada, de lá para cá o Defensa e Justiça fez um jogo só, a estreia na Copa da Liga Argentina. O time tinha tido a
a primeira rodada adiada, então estava 15 dias sem jogar antes de enfrentar o Botafogo, e agora entrou em campo na segunda rodada, fazendo a sua estreia, e empatou em 0-0 com o Platense, fora de casa. Dá pra gente tirar algumas coisas desse jogo, até porque foram dinâmicas muito parecidas com o que aconteceu no jogo do Newton Santos semana passada. Muito embora o Defensa e Justiça também tenha utilizado jogadores diferentes. Se a gente comparar a diferença do Botafogo contra o Defensa e contra o Bahia, e do Defensa contra o Botafogo e contra o Platense, os argentinos modificaram ainda mais o time. Apenas 2 titulares que jogaram contra o Botafogo repetiram a escalação no fim de semana contra o Platense. Esse jogo vai ser com o mando de campo do Defensa e Justiça, mas não vai ser na casa do Defensa e Justiça por uma questão de capacidade, né? O estádio Newton Manello não tem a capacidade exigida para essa fase de Copa Sul-Americana, então a partida vai acontecer na casa do Banfield. Em casa, o Defensa vinha de 20 jogos invicto, 13 vitórias e só 2 derrotas na temporada, 13 partidas sem perder, não perde como mandante desde o dia 8 de abril, mas agora é tudo diferente. Atmosfera diferente, gramado diferente, um estádio um pouco maior do que, eu falei Newton Manello, é Tito Tomaello o nome do estádio do Defensa e Justiça, e o Tito Tomaello deixa a torcida muito mais próxima do gramado, e não é tanto assim no estádio do Banfield, então a atmosfera também vai ser diferente, o que eu acho que é um ponto positivo para o Botafogo. Mas vamos pensar campo e bola então. Bom, o Defensa e Justiça é um time que dá muitos espaços por dentro, o Botafogo teve várias oportunidades, fazendo triangulações, colocando a bola em profundidade pro Matheus Nascimento em alguns momentos, depois até pro Diego Costa também, ou pelo menos tentando fazer essa bola chegar. Esse dinamismo por dentro acontece porque o Defensa e Justiça não trabalha tanto assim a bola por dentro. Faltam jogadores com qualidade, né? Os cérebros do time no meio campo para trabalhar, para ordenar, para organizar o time. Então, como o jogo circula pouco por ali pelo Defensa e Justiça, não é uma área tão povoada por eles, e aí o adversário acaba ganhando o meio campo. O Botafogo tem um meio campo muito bom, com muita qualidade, seja qual for a formação, e tende a levar vantagem de novo nesse setor do campo. Então eu acho que é algo que o Botafogo precisa valorizar, principalmente porque o Defensa permite a entrada das bolas em profundidade, e o Botafogo tem essa característica como positiva. O Gabriel Pires tem esse lançamento, o Marlon Freitas, se jogar, também tem essa bola mais longa como uma boa característica. Então é preciso aproveitar de novo isso. Funcionou muito bem no jogo da ida, pode funcionar no jogo da volta de novo. E dar esse espaço ao adversário vai muito além da bola em profundidade procurando o atacante. Tem a possibilidade também do chute, e o Botafogo teve várias possibilidades ao longo do jogo de ida de arriscar, de arrematar de longa distância. É uma possibilidade, principalmente se em algum momento do jogo o Defensa e Justiça ficar um pouco mais na defensiva, montar a sua linha lá atrás. Quando eu digo se montar a linha lá atrás, eu já tinha falado no jogo de ida e isso se repetiu contra o Botafogo e contra o Platense. A linha de 4 defensiva do Defensa é uma bagunça, desajustada. Normalmente ficam os 2 zagueiros tentando dar conta da área inteira e os flancos totalmente abertos porque os laterais vão com Deus e não voltam. E aí fica uma total indefinição e o surgimento de muitos espaços, principalmente pelas beiradas. E laterais e pontas são fundamentais para ocupar esses espaços e levar vantagem para o ataque adversário. Por isso disse na ida, repito na volta. Fundamental que o Botafogo enfrente o Defensa com pontas de origem, como foi contra o Bahia, por exemplo, e isso funcionou muito bem. Qualquer que seja o nome, mas é fundamental ter jogadores que conheçam aquela posição. O Botafogo ficou capenga no jogo de ida, precisando muito do Hugo, do Vitor Sá pelo lado esquerdo, e sem ter a possibilidade do lado direito, porque Tietê e JP ocuparam a mesma função, não tem a intensidade, não conseguem buscar tanto a linha de fundo, não tem o drible, enfim. São características diferentes e não estou colocando em consideração a qualidade individual desses 2 que eu citei. Então é fundamental que o Botafogo, para aproveitar esses espaços do lado do campo que o Defensa dá, use os seus pontas de origem para essa partida. Bom, o Defensa e Justiça também permitiu contra o Platense muitos cruzamentos, muitos. O Defensa, que é o rei dos cruzamentos, né, acabou sofrendo com isso com o seu time em reserva, digamos assim, na Copa da Liga Argentina no fim de semana. E o gol do Botafogo no jogo de ida foi pelo alto. Então é mais uma possibilidade. O Botafogo tem bons jogadores para o jogo aéreo. Pode insistir um pouco mais nessa defesa. Se tiver nessa jogada, perdão, se o Defensa tiver um pouco mais postado lá atrás. Pensando Defensa e Justiça no ataque. Contra o Botafogo acabou usando mais o lado direito do Solari e não o esquerdo do Tonhi, que eu imaginei que ia ser o lado mais usado. Isso pode ter a ver, claro, com o fato da gente ter tido um lado direito com jogadores que atacam menos e conseguiram segurar um pouco mais ali, né? Fica meio óbvio que a intenção de botar o Tietê na meia direita no jogo de ida era dar sustentação ao JP, e o JP acabou cumprindo bem o papel de segurar de alguma forma o Tonhi.
só que o jogo acabou fluindo muito pelas costas, não que ele tenha dado muitos espaços, mas o defensa percebeu que o Toney estava bem marcado, usou um pouco mais a direita com o Solari. Esses dois jogadores não jogavam contra o Platense, não dá para fazer nenhum tipo de assimilação entre as duas partidas, mas é bom ficar de olho porque você anula um bom jogador do lado esquerdo, mas apareceu um outro do lado direito. Então tem que marcar bem dos dois lados, evitando ao máximo possível dar espaço nas costas dos laterais. O Defensa e Justiça nas duas partidas, contra o Botafogo e contra o Platense, contra o Botafogo mais tarde, contra o Platense já desde cedo, mas foi um time que aproveitou muito bem o cansaço, digamos assim, do adversário para contra-atacar. Os contra-ataques do Defensa e Justiça encaixaram desde cedo, logo do começo do segundo tempo contra o Platense, que teve um bom volume de jogo na primeira etapa e cansou rápido, e contra o Botafogo. O Botafogo tem uma questão física muito melhor do que o Platense, não digo que cansou, mas em alguns momentos começou a oferecer um pouco mais de espaço e de menos resistência na marcação. E o Defensa e Justiça conseguiu escapar nessa transição em velocidade com um pouco mais de facilidade. O Botafogo, não sei qual postura vai adotar, porque a gente não sabe nem o time que vai entrar em campo ainda. Mas se começar a partida no 1000 por hora que está acostumado a fazer no tapetinho, vai pegar um gramado muito possivelmente pior. Pode cansar mais. Então é importante administrar a questão física desde o início do jogo para não cansar no final e dar o contra-ataque para o defensa, que é tudo que o time quer. Mesmo jogando em casa, ele pode ser mais defensivo e tentar explorar o contra-ataque. Bom, características aí que a gente pode trazer como principais do time do defensa: aconteceram contra o Botafogo, aconteceram contra o Platense e vão acontecer nessa quarta. O exagero na bola aérea. Como eu já disse, o defensa não articula jogadas, então de onde recebe? Cruza, tá longe, cruza, não tem ninguém lá dentro, cruza, o zagueiro é mais alto, cruza assim mesmo. Até conseguir uma bola aérea. E sempre consegue, mas tenta exaustivamente durante os 90 minutos. E isso vai acontecer de novo, não tem a menor dúvida. O chute de média e longa distância também, justamente pela falta de jogadores no meio campo que articulem o jogo. A bola cai no pé de alguém que minimamente sabe chutar, chuta. O defensa levou perigo no segundo tempo contra o Botafogo assim. O Gatito acabou dando o rebote no lance do gol. Teve uma outra defesa que ele consegue defender. Enfim, mas os chutes de fora da área foram uma constante, principalmente no segundo tempo. Então é bom ficar de olho e reduzir ao máximo esses espaços. Bom jogo, galera! Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. E o dia do Botafogo hoje for tranquilo. Voltarei apenas às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Então estarei aqui no canal, se Deus quiser, pra gente falar sobre a classificação do Botafogo para a semifinal da Copa Sul-Americana. E para comentar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão, tá cansado de falar sobre argentinos, hein? É o último argentino no caminho do Botafogo em relação ao título sul-americano. Fala aí, meu amigo. Fala TF, fala pessoal de casa, semana intensa, semana importante, e hoje é o dia da partida de volta da Copa Sul-Americana por uma vaga na semifinal. Os dados do confronto contra o DYJ foram atualizados e agora, em 3 partidas, são 2 vitórias do Botafogo e 1 empate. Agora vamos focar nos jogadores argentinos que passaram pelo Glorioso e que espero tragam sorte para nós. Não só com argentinos, mas com estrangeiros no geral, o Botafogo se relaciona com o mundo. Desde 1907, quando tivemos o primeiro gringo, foi Coguin, goleiro de origem inglesa, que conquistou o Carioca no mesmo ano e ainda o mesmo campeonato em 1910. Mas voltando aos argentinos, são 27 ao todo os atletas que vestiram a estrela solitária no peito. O primeiro foi Monte, em 1918. Nascido na Argentina, ele acabou optando por se naturalizar uruguaio. Dos mais marcantes, logo lembramos de Rodolfo El Lobo Fischer, que jogou por aqui entre 1972 e 1975, acumulando 180 jogos. Outro destaque vem de 2004 e quase 2007. Não deixou saudade, saiu do Botafogo, mas o Botafogo não saiu dele. Falo de Pipa Esteves, que quase voltou ao fogão em 2007. Ficou por detalhes, mas não aconteceu. O amor do hoje ex-jogador é tão grande que fez seus filhos serem torcedores do Glorioso. Toda a história desse argentino, inclusive, está num vídeo lá no canal Memória Alvinegra. Um outro hermano que eu quero trazer para vocês aqui é o Herrera. Chegou em 2010 e a sua entrega, às vezes inspiradora, cativou os torcedores até 2012, quando ele foi embora do Botafogo. Foi campeão carioca no ano de 2010, formando a dupla Mercosul com o Louco Abreu. E agora, fechando essa lista de argentinos marcantes, eu vou trazer aqui o Carly, que chegou em 2016, não parecia ser muita coisa, fez o nome e hoje, recém-aposentado e ídolo, é o argentino com mais partidas pelo Botafogo, 190. Então eu trouxe aqui jogadores que honraram o manto alvinegro e que após isso
passaram a torcer pelo Fogão. Que eles estejam junto com a gente na torcida pela classificação. Eu espero cada um de vocês lá no canal Memória Alvinegra. Espero que vocês tenham gostado dessa participação, que ela traga sorte e que a gente possa comemorar a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Um grande abraço para vocês. Valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Links dos dois aqui embaixo. Meus amigos, é jogar e vencer. Dá para vencer. Temos mais time. O Léo Dantas falou de todos os detalhes da equipe do Defensa. Deixei aqui durante boa parte das minhas falas também a lista dos relacionados para vocês poderem ver. A gente tem que chegar agora na Argentina e fazermos o nosso jogo. Se a gente conseguir fazer o nosso jogo, comemoraremos mais uma classificação do Botafogo. E ali, meus amigos, aí faltarão 3 jogos para o título. Vamos ver quem vai passar no nosso chaveamento, se será LDU ou São Paulo. Quem vier, eu acho que pode rolar uma final antecipada do nosso lado. Lá do outro lado, o Corinthians passou ontem, não sei como, da equipe do Estudiantes. E tem o Fortaleza, que é um bom time, mas eu acho que é inferior aos 3 que estão desse lado. Tanto o Botafogo quanto São Paulo, LDU, além do Defensa. Vamos ver como que será o Botafogo hoje, mas estou confiante em uma classificação. Tamo junto, fique com Deus. 9 da noite, estarei de volta com a nossa live pós-jogo. Espero que com uma classificação. Valeu e fui. Fogo neles. Pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Tamo juntos.